Olá pessoal, tudo bem? Quero falar sobre os resultados da Copel que foram divulgados hoje para o segundo trimestre de 2021. Os resultados vieram um pouco diferentes do que eu estou acostumado e do que eu esperava, então preferi dar uma estudada um pouco melhor nos números para poder comentar. Eu acho que, se brincar, eu sou um dos primeiros a comentar, porque muita gente vai estar esperando aí alguém começar a comentar para depois começar a falar de resultado. E, na minha opinião, o resultado não veio tão bom como eu esperava. Não veio tão ruim. Daquele veio ruim, mas ele não veio tão bom como eu realmente estava esperando pessoalmente. Não quer dizer nada. E os dados aqui, baseados naquela aprovação do Supremo da remoção do ICMS do cálculo do PIS/COFINS, impactou também o segundo trimestre de 2020. Isso aí é que deu uma reviravolta nos resultados da Copel, que era importante ter estudado antes de comentar. Vamos lá, eu vou apresentar os detalhes aqui, a minha opinião, não é indicação de compra ou venda. Lembrando que, se você gosta desse tipo de vídeo, peço que se inscreva no canal, pois não lhe custa nada e me ajuda bastante. Aqui, onde menciona que a Copel registra EBITDA ajustado de 1,4 bilhão de reais no segundo trimestre de 2021. Menciona que o EBITDA, incluindo operações descontinuadas, de 1,595 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, lucro líquido, incluindo operações descontinuadas, de 1,0505 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, conclusão do desinvestimento da Copel Telecom de 2,5 bilhões, pagamento de dividendos que já tinha sido anunciado, de 1,3 bilhão, referente à segunda parcela em 11 do 8, antecipação do pagamento da CRC de 1,4 bilhão, aquela parte do governo do estado do Paraná, que já tinha sido anunciada e foi feita recentemente, consulta pública sobre a prorrogação da concessão da Compagás e rating nacional da Copel elevada para AAA no Brasil pela Fitch. E aqui são os números, não é? Vamos lá, receita operacional líquida da empresa, segundo trimestre de 2021, 5,4 bilhões, segundo trimestre de 2020, 4,5 bilhões, um aumento aqui em termos de receita de 18,5%. Se eu ler algum número errado, eu peço desculpas, é que eu esqueci meus óculos e os números estão bem pequenininhos. Ficar velho é fogo, meu amigo. Vamos lá, primeiro semestre de 2021, 10,4 bilhões, primeiro semestre de 2020, 8,6 bilhões, um crescimento de 20%. Ou seja, os números em termos de receita operacional não estão bons, não tem o que discutir. O problema está aqui, custos e despesas operacionais, que aumentou percentualmente, como você está vendo aqui, 36%, mais do que a receita operacional, que só aumentou 18%. Ou seja, os custos e despesas operacionais no primeiro semestre de 2021, segundo trimestre de 2021, foi de 4,2 bilhões, quando você compara com o segundo trimestre de 2020, 3,1 bilhões, que é esse crescimento de 36% que a gente já tinha falado aqui por cento. E quando você compara os semestres, é a mesma coisa, olha. 30,1% de crescimento de custos e despesas operacionais, o semestre de 2021 em relação ao primeiro semestre de 2020, esse crescimento, e a receita só cresceu 20%. Ou seja, a receita cresceu bem? Cresceu, mas o problema é que os custos e despesas cresceram numa proporção maior. Lucro líquido, no segundo trimestre de 2021, 1 bilhão. Lucro líquido, segundo trimestre de 2020, 1,5 bilhões. Lembre desse número, 1,5 bilhões. Ou seja, uma redução de 37% no valor aqui do lucro líquido. E quando você compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, redução de 14,5%. Margem EBITDA, evidentemente, foi impactada também. A margem EBITDA no segundo trimestre de 2021 foi de 27,9%, enquanto no segundo trimestre de 2020 foi de 37,6%, ou seja, uma redução na margem EBITDA da empresa. Aqui, quando compara o primeiro semestre de 2021 com o primeiro semestre de 2020, redução também de 17%. Margem líquida, segundo trimestre de 2021, a margem líquida foi de 18,5%. Margem líquida, segundo trimestre de 2020, 34,8%. Redução de 46,8% em termos de margem líquida. Muito significativa. Ou seja, os números aqui são números bons, mas mesmo assim esses aumentos de custo prejudicaram bastante o resultado final da empresa. Bem como essa parte do ICMS que eu já mencionei, modificou bastante os números do segundo trimestre de 2020, que também deu impacto nisso aí. Aqui você vê os indicadores econômico-financeiros daqui da empresa. Patrimônio líquido 20,5 bilhões, junho de 2021, quando você compara com junho de 2020, 19,6 bilhões. Ou seja, aumentou, não tem problema nenhum. Dívida líquida sob controle, 7,8 bilhões, 7,5 bilhões, nada de outro mundo. O endividamento aqui do PL, 46,9%,
em 2021, 54,8% em 2020. Ou seja, números bons, até baixou, sob controle. E aqui é a parte que vale a pena destacar. Onde eles mencionam os principais eventos do período, que é o EBITDA ajustado, que é importante aqui, excluído itens não recorrentes, atingiu 1,4 bilhões. Lembre disso, 1,4 bilhões no segundo trimestre de 2021. Montante 47,1% superior aos 974 milhões registrados no segundo trimestre de 2020. Ou seja, quando você remove os itens não recorrentes, o resultado aumentou 47,1%, por isso que eu estou falando, não tem motivo para se assustar. E aqui menciona também o seguinte, ó, que esse crescimento deve-se sobretudo à comercialização de 507 GWh de energia produzida pela UTE Araucária no segundo trimestre de 2021, sendo que no mesmo período de 2020 ela não havia despachado. Ao aumento da receita de disponibilidade da rede elétrica, efeito principalmente do crescimento de 12,2% no mercado fio da distribuidora e do aumento na remuneração sobre ativos de transmissão decorrente do maior IPCA no segundo trimestre de 2021. Tá ótimo, não tem problema nenhum. Ainda mais isso, né, que teve o decorrente do maior aumento do IPCA. E aqui menciona também, e da revisão tarifária periódica aplicada pelos contratos de transmissão. Esses eventos foram parcialmente compensados pelo aumento no custo com energia elétrica comprada para revenda. Esse aumento de custo, como eu já falei, é que afetou bastante o resultado da empresa também, não é? Não que tenha sido algo de outro mundo, mas realmente prejudicou um pouco. Em função da piora no cenário hidrológico, que todos já sabíamos, no mês de junho, e do aumento do PLD Sul médio no segundo trimestre de 2021. Tudo bem. E aqui menciona já o EBITDA, incluindo todos os fatores, incluindo os não recorrentes. Por isso que quando você faz uma comparação, você tem que remover os não recorrentes, né? Que aí realmente você consegue comparar. Mas quando você inclui os não recorrentes, ele atinge 1,5 bilhões. Lembrando que quando você excluiu os não recorrentes, chegou a 1,4. E foi superior a 974 no segundo trimestre de 2020. Só que quando você inclui os não recorrentes, ele mostra aqui uma redução de 12,1%, em vez de um crescimento de 47,1%. E aí, esse número, que era de 974 milhões, vira 1,7 bilhões de reais. É por isso que eu estou falando que não tem o que se assustar. Os resultados do segundo trimestre de 2021 foram bons. Não foram espetaculares, mas foram bons. Melhor, provavelmente, do que muita gente esperava. Eu esperava um pouco mais, pessoalmente. Mas mesmo assim, os resultados foram bons. Só que você tem que comparar com os números corretos, não é? Então, quando você remove os não recorrentes, os resultados da Copel foram bons. E aqui menciona, esse resultado é reflexo basicamente do efeito positivo provocado por itens não recorrentes no segundo trimestre de 2020, em especial a decisão favorável à Copel Distribuição relacionada ao direito de excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que refletiu no registro de 809 milhões, adicionou 809 milhões no segundo trimestre de 2020, positivo na linha de outras receitas operacionais. Então, quando adiciona isso, é que faz toda a diferença. E aqui ele menciona mais informações no item 2.4. Pronto, conclusão da alienação da Copel Telecom. Não tem problema nenhum, perfeito, isso aqui a gente já sabe, tem vários vídeos sobre isso. Liquidação antecipada da CRC, onde menciona que em 14 de julho de 2021 a Copel recebeu o ofício do governo do estado para liquidar. Eu fiz até vídeo dizendo que eu não acreditava de jeito nenhum que isso ia acontecer, que era a famosa conversa fiada, conversa de político. Mas o governo me provou que estava errado, que eu estava errado. E hoje, inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso, então de parabéns. O dinheiro, inclusive, já está no caixa da empresa. Compagás, direito de preferência e consulta pública, não tem problema nenhum, tá bom? Pagamento de dividendos também já foi mencionado. Fitch leva o rating da Copel. Eu não estou entrando em detalhes, porque cada item que eu estou mencionando aqui, eu tenho um vídeo específico sobre isso. E vou deixar no card aqui dos vídeos para você assistir, se não assistiu ainda. Resultado do quinto ciclo de revisão tarifária periódica da Copel, também já tem isso, aumento de 70%. Copel Distribuição, eficiente em 15%, onde menciona que a Copel Distribuição registrou EBITDA ajustado de 1,375 bilhões de reais nos últimos 12 meses, montante 7,8% superior aos 1,2 bilhões de reais registrados no mesmo período do ano passado. Este montante ficou 15% acima do EBITDA regulatório de 1,1 bilhão de reais para o mesmo período, equivalente a uma eficiência de 179,1 milhões de reais. Perfeito, resultado muito bom. Revisão do impairment da UEG Araucária,
Antecipação do início da operação comercial da PCH Bela Vista, isso eu também mencionei isso aqui sobre ela, que já mencionou aqui que já se encontra em operação comercial as 2 primeiras unidades geradoras da PCH Bela Vista, sendo que o início da operação da unidade 1 se deu em 12 de julho de 2021 e da unidade 2 em 10 de julho de 2021. Está autorizada a operação em tese da unidade 3 desde 3 de agosto de 2021. Resultado positivo. Que menciona também receitas, reajuste das receitas anuais permitidas. Está aqui perfeito. Repactuação do GSF, não tem nada de outro mundo aqui. Mudança da sede da Copel também, isso aqui não importa muito, mas tudo bem. Copel permanece no índice FTSE for Good Index Series, está ótimo. Sexta emissão de debêntures da Copel Distribuição, tem um vídeo sobre isso também. Bem, é isso aqui, não tem mais um Complexo Vila, tem um vídeo sobre isso também. Não tem mais muito o que falar aqui. Vou esperar que eles divulguem a apresentação oficial deles para fazer outro vídeo. Mas eu só queria mencionar isso aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui na parte do desempenho econômico financeiro, onde menciona que as análises a seguir referência ao segundo trimestre de 2021 em comparação com o mesmo período de 2020. Vamos lá. A receita operacional líquida totalizou 5,4 bilhões de reais, crescimento de 18,5%, isso o Dani já falou antes, né? Em relação aos 4,5 bilhões registrados no segundo trimestre de 2021, esse resultado é reflexo principalmente do crescimento de 81,1%, aqui ó, na linha suprimento de energia elétrica decorrente especial da comercialização de 507 GW de energia produzida. Isso já foi mencionado antes. Não sou muito fã de ficar enchendo linguiça, não. Isso aqui já foi falado, então não vou falar mais. Aqui menciona também que o saldo positivo de 428 milhões de resultado de ativos e passivos financeiros setoriais no segundo trimestre de 2021, ante 80,7 milhões no mesmo período do ano anterior, em função dos maiores custos de energia elétrica comprada para revenda, devido principalmente ao mau déficit hidrológico no mês de junho. Isso aqui também já mencionei, né, que foram os custos operacionais que aumentaram bastante. E aqui menciona o efeito positivo novamente do ICMS, 809 milhões, e aí quem não prestar atenção vai cometer muito erro nisso aí, né? Vai falar que o resultado foi horrível e não foi. Realmente você tem que considerar que são os fatos não recorrentes. Descontando isso aí, os números da Copel foram bons. E aqui menciona, considerando o primeiro semestre de 2021, a receita operacional líquida atingiu 10 bilhões de reais, montante 20,4% superior aos 8,6 bilhões registrados no mesmo período de 2020, devido principalmente ao aumento de 52,9% em suprimento de energia elétrica, em virtude da comercialização de 1,1 GWh da energia produzida pela UTE Araucária e do maior volume de energia vendida em contratos bilaterais pela Copel Mercado Livre. Essa parte da Copel Mercado Livre é muito positiva para a empresa. Menciona que um aumento de 21,9% na receita de disponibilidade da rede elétrica, devido essencialmente ao efeito de crescimento de 7,1% no mercado fio da distribuidora. O mercado fio vai continuar a fazer muita diferença para a empresa, viu? Aumento de 4,4% em fornecimento de energia elétrica, explicado sobretudo pela ampliação de 84,6% na venda da entrega para consumidores livres da Copel Mercado Livre e aumento de 767,6 milhões no resultado de ativos e passivos financeiros setoriais no primeiro semestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior, em razão dos maiores custos com energia elétrica comprada. Isso a gente já discutiu. Custos e despesas operacionais novamente. E aqui menciona que o custo aqui, os custos e despesas operacionais aumentaram 36,2%, totalizando 4,2 bilhões de reais, como consequência principalmente do crescimento de 34,5% nos custos com energia elétrica comprada para revenda. Não conseguiu gerar tudo, né? Então teve que comprar, devido ao maior custo com contratos bilaterais para fazer frente ao maior volume de energia vendida pela Copel Mercado Livre, do menor GSF no mês de junho, 0,70 ante 0,77 em junho de 2020. É o maior PLD médio do comparativo entre períodos. Bem, não tem nada de outro mundo aqui. Encargos do sistema, energia elétrica. A parte de consumo desse mercado frio também tem um vídeo sobre isso, para quem não assistiu, assista, é bem interessante. E aqui menciona que essa queda nos custos com PMSO são reflexos basicamente da diminuição de 4,3% nos gastos com pessoal e administradores e da redução de 23,9% em outros custos e despesas operacionais. Ou seja, o aumento de custo realmente foi na compra de energia elétrica. Teve que usar a térmica, não tem erro, né? E comprar também, o custo aumenta. Bem, é isso aí. Não tem mais muito o que falar aqui não. A gente pode continuar falando a mesma coisa até cansar, mas não faz sentido, tá tarde. Quando tiver a apresentação final deles eu vou fazer outro vídeo. Mas é isso aí. Quando você considera os efeitos, aqui ó, tá até mencionando aqui novamente, já até acabar o vídeo, mas eu vi.
excluindo os efeitos não recorrentes, o EBITDA ajustado foi de 1,4 bilhões de reais no segundo trimestre de 2021, montante novamente 47,1% superior. Tá bem? O EBITDA da empresa. E o lucro também foi melhor, né? Porque quando você desconta a parte aí da parte não recorrente, também vai ter que dar isso aí. Você vê aqui o resultado financeiro. No segundo trimestre de 2021, o resultado financeiro foi positivo em 9,4 milhões, ante 905,8 milhões, positivo no segundo trimestre de 2020. As receitas financeiras totalizaram 238,4 milhões no segundo trimestre de 2021, ante 1,1 bilhões, registrado no mesmo período do ano anterior. Destaca-se o reconhecimento de 936,5 milhões de crédito tributário no segundo trimestre de 2020, decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Lembrando que isso aqui é um resultado financeiro, nada mais do que isso. E aqui você vê a parte de receitas financeiras, lucro líquido consolidado, olha, que é uma parte aqui importantíssima para você ver. Segundo trimestre de 2021, a Copel registrou lucro líquido de 957 milhões de reais, montante 39,2% inferior aos 1,5 bilhões de reais apresentados no mesmo período de 2020. E aqui menciona, explicado principalmente pelos efeitos da decisão judicial que excluiu o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Quando você retira essa parte aí do ICMS, a Copel teve um resultado bom. Aqui, ó, os efeitos acima não consideram os efeitos de reclassificação contábil referentes à operação descontinuada da Copel Telecom. Dessa forma, incluindo os valores provenientes das operações descontinuadas, a Copel registrou um lucro líquido de R$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2021, montante 37% inferior a 1,5 bilhões de reais apresentado no mesmo período de 2020. Mesma coisa, a parte do ICMS aqui. No acumulado do primeiro semestre, o lucro líquido considerando os efeitos das operações descontinuadas foi de 1,7 bilhões, quase 1,8, valor 14,5% menor que os 2,1 bilhões de reais registrados no primeiro semestre de 2020. Tem que descontar a parte do ICMS, aí você vê que o resultado líquido da Copel foi bom. A receita operacional líquida, tá tudo aqui. Pronto, aqui você vê a parte aqui, lucro líquido, operações continuadas, 956 milhões, 1,5 para o segundo trimestre de 2020. Essa parte aí do ICMS está incluída, então é a parte que você tem que ver. E aqui continua, principais contas, caixas equivalentes de caixas e valores mobiliários também. Repasse CRC do Estado do Paraná, aquele valor que foi pago, né, de 1,4 bilhões quando atualizou. Ativos e passivos financeiros, contas a receber, bem é isso. Vamos esperar aí a apresentação formal deles, que eu estou até entrando no site aqui, hoje não está publicado, pelo menos a última vez que eu vi não estava. Tá vendo? Não tá. Apresentação de resultados, quando tiver eu faço um vídeo atualizando. Mas eu fiz esse mais para quem vê os números não se assustar. A tendência, na minha opinião, é que amanhã tenha uma realização de lucro, de venda, de muita ação da Copel e o preço caia. É mais para o pessoal realizando lucro, porque a ação subiu muito nos últimos dias. E aí é você ter calma e cuidado, né? Para entrar no momento certo da empresa, ou comprar ou vender no momento certo, não se afobar. Bem, é isso. Resultado da Copel bom, não se assuste. É positivo. A empresa continua com a tendência de crescimento aí forte. O resultado, como eu falei, não foi tão bom quanto eu esperava, mas foi um bom resultado. E agora é ver o que vai acontecer no terceiro trimestre e no quarto trimestre do ano, com a reabertura da economia. Bem, vamos esperar a apresentação formal deles aí para fazer o próximo vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais, pessoal.